Eu me deparei com essa notícia hoje e eu fiquei, puta que pariu, Marquinho das ideias. Da BBC a porra da notícia. Igreja Universal abre templo na Ucrânia pra ganhar almas durante a guerra. Do jeito que tá a chamada, parece muito que eles vão, tipo, ganhar... Do jeito que tá ganhar almas, parece que, tipo, as pessoas que morrerem, eles vão... Vocês sabem onde eu quero chegar? Dark Souls, exato. Os caras tão farmando souls aí. Tão farmando souls, mano. É assim que estão chamando dinheiro hoje em dia, né? Então, Shang Tsung das ideias. Virou Soma Cruz. Esse é nerdola como eu. Tamo junto, nerdola. Boa referência, boa referência. Crise ucraniana mobiliza missionários brasileiros de várias denominações que se organizam para acolher refugiados e veem o país como estratégico para a expansão da fé evangélica na Europa. Caralho, que etapa do capitalismo é essa, velho? Que país da periferia do capitalismo tá exportando religião neopentecostal pra um continente do centro do capitalismo, né? Não que a Ucrânia seja o centro do capitalismo. Saiu de Angola pra Europa, pois é. Onde todos estão retrocedendo, nós estamos avançando. Porque o objetivo é ganhar almas, é salvar vidas, é levar a vida eterna. Pois é, né? Você pega as almas, aí você chega lá e bear sick last, aí você upa, né? Ganhar almas, que porra é essa, velho? Com essas palavras, Eduardo Bravo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, definiu a estratégia da igreja fundada por Edir Macedo na Guerra da Ucrânia. A fala foi dita em 21 de fevereiro, momento da escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia, e 3 dias antes da invasão dos russos, num programa televisivo da Universal, que teve participação de 2 jovens missionários da igreja que haviam acabado de desembarcar na Ucrânia. Mano, direto de Angola pra Ucrânia, né, velho? Desde então, enquanto milhões de pessoas fugiam dos ataques russos, a denominação brasileira inaugurou seu 8º templo na Ucrânia, e mobilizou suas unidades em outras nações europeias para receber refugiados ucranianos. Outras igrejas brasileiras também têm se engajado na crise ucraniana, oferecendo abrigo e alimentos a refugiados ou até mesmo custeando seu transporte até o Brasil. Pois é, né? Como a igreja é benevolente, né, gente? Nossa, eles estão oferecendo abrigo e alimento a refugiado. Eu tenho certeza absoluta que a Igreja Universal não tem nenhum interesse na Ucrânia. O interesse deles é puramente espiritual. Realmente. A batalha é espiritual. São fáceis porque são refugiados, já diria, né, um caçado aí. Para alguns grupos missionários, a crise humanitária na Europa oferece uma oportunidade para a evangelização. E a Ucrânia é um país estratégico para a expansão evangélica no continente. Cara, isso aqui parece estratégia de guerra, velho. Ah, sim, a galera que tá desesperada, com medo de morrer, é uma boa oportunidade pra gente levar um neopentecostalismo pra lá. Os caras jogando war, velho. Por outro lado, a perspectiva de uma vitória da Rússia no conflito gera temores entre grupos protestantes. Plantação de igrejas. A ação de grupos evangélicos na crise ucraniana é atribuída em parte à importância do país na difusão da fé evangélica no leste europeu e na Ásia Central. A Association of Baptist World Evangelism, uma das principais organizações missionárias do mundo que atua no Brasil, diz em seu site que a independência da Ucrânia em relação à União Soviética em 91 ampliou a liberdade religiosa no país e permitiu a plantação de igrejas evangélicas. Olha só, né? Ampliou a liberdade religiosa no país. Leia-se, permitiu a entrada de predadores no país. Pois é, realmente, o fim da União Soviética permitiu com que igrejas predatórias entrassem no Bloco do Leste. Isso vocês estão absolutamente certos. A buê das ideias. Como consequência de desorganização, a Ucrânia se tornou uma base para o envio de missionários para a Eurásia e a Ásia Central, incluindo países como Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão, onde há pouca ou nenhuma liberdade religiosa. Cara, sinônimo pra eles de liberdade religiosa é uma porra de uma igreja corporação se instalar lá e conseguir predar em cima do desespero dos outros. Isso é liberdade religiosa pra eles. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês, gente. Aqui no Brasil a gente tem liberdade religiosa? Eu também acho que não. A gente só tem pra uma religião. Ou como diria o Pablo Marçal, lá o coach da montanha, eu não tenho religião, eu sou cristão. Que eu achei essa fala dele muito sintomática. A frase eu não tenho religião, eu sou cristão, diz exatamente como os cristãos se enxergam. Inclusive, né, agora é evangelização de pessoas que são ortodoxas, né? Porque a maior parte dos cristãos na Ucrânia são ortodoxos, não são católicos. É tipo branco não tem raça, exatamente. Quem não tem religião é cristão, quem não tem raça é branco. Cruzada 9.0, né? Vamos combinar. Uma das vantagens de usar a Ucrânia como base para o envio de missionários tem a ver com a língua russa, amplamente falada na região. Igrejas que formem sacerdotes ucranianos podem depois enviá-los a países vizinhos. Grande mar de almas. Tá. Hã? Uma das estratégias da Universal na Ucrânia tem sido adaptar o discurso que ela usa no Brasil contra crenças afro-brasileiras. Oi? Em 2013, a igreja lançou na Ucrânia uma tradução do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. O que os ucranianos têm a ver com isso?
Macumba, feitiçaria e bruxaria. Essas superstições têm feito parte da cultura ucraniana. Bicho, que tipo de jamba é essa, velho? Mercado religioso global. Mercado religioso. Para Marcos de Araújo Silva, doutor em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CRIA, a ação das igrejas brasileiras na Ucrânia ou entre refugiados ucranianos se explica pela importação da Europa do mercado religioso global. Silva é autor de vários artigos acadêmicos sobre a ação da Universal e de outras igrejas evangélicas brasileiras na Europa. O pesquisador diz à BBC que, por se tratar de um continente rico, ainda que desigual, a Europa oferece vantagens econômicas para quem promove trabalhos missionários. Uma dessas vantagens, segundo Silva, é a possibilidade de atrair fiéis com maior poder aquisitivo. Outra é de absorver imigrantes e refugiados, que compõem parcela cada vez maior da população europeia e tendem a ser mais abertos a novas religiões. Para o pesquisador, o trabalho de caridade dessas entidades, junto a refugiados, é uma forma de atraí-los para as igrejas. Existe forma mais explícita de dizer que as igrejas são predatórias do que essa? Gente, vocês acham que refugiado se refugia porque acha bacana? Você acha que o cara que se refugiou da Síria para a Alemanha é porque ele tinha um sonho em morar em Berlim? Nossa, ele queria muito participar do Oktoberfest. Enfim, né? Cara, é exatamente os são fáceis porque são pobres, só que versão religiosa. Assim, não é surpresa pra ninguém que as pessoas que são refugiados de países que estão em conflito por causa do imperialismo e vão imigrar pro centro do imperialismo, são pessoas negligenciadas não só pela comunidade civil, né, pela sociedade civil, como pelo Estado. Então, assim, essas igrejas, elas predam aqui no Brasil em regiões nas quais o Estado não tem ingerência. A gente tá vendo que é a mesma coisa na Ucrânia, por exemplo. E no resto da Europa, né? Que eles não mencionaram isso. Mas me pegou de surpresa isso. Achei bizarro. Folha. Análise. Marcha pra Jesus. Escancara a negligência da esquerda com evangélicos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho de um cinismo atroz a Folha, o Estadão, o G1 querendo dar lição de moral na esquerda. Falando, tal coisa mostra que a esquerda precisa tal coisa. Tipo, querendo dar conselho pra esquerda. Vocês não estão do nosso lado, tá? Vocês estão contra a gente. Então não vem querer dar papo. Não vem querer dar conselho. Porque nunca vai ser um conselho legítimo, tá? É um ataque disfarçado de conselho. Então nunca levem a sério isso, tá, gente? Nunca levem a sério a Folha falando a esquerda precisa de insira aqui qualquer coisa, tá? A Marcha pra Jesus acontece desde 93. Todos os presidentes que o Brasil teve depois desse ano de estreia foram convidados para se juntar a seus idealizadores. O apóstolo Estevam Hernandes e a bispa Sônia Hernandes. Fernando Henrique Cardoso não quis. Fernando Henrique Cardoso que é ateu, né? Lula chegou a instituir o Dia Nacional da Marcha para Jesus, mas em 8 anos de presidência nunca deu as caras no maior evento do calendário evangélico do continente. Dilma também não foi. Michel Temer ficou pouco tempo no cargo e não usou para marchar com o casal Hernandes. Em 2019, no primeiro ano do seu mandato, Jair se tornou o primeiro inquilino do Palácio do Planalto a comparecer ao evento conduzido pelos fundadores da Renascer em Cristo, mas que mobiliza dezenas de igrejas num país cada vez mais pentecostal. Eu já tô muito tentado a comentar, mas eu vou ler até o final. O presidente passa longe da unanimidade no segmento, como mostra a pesquisa do Datafolha de junho, que o coloca só um pouco à frente da maior pedra no seu caminho rumo à reeleição. Nossa, olha o jeito que eles frasearam isso. Que o coloca só um pouco à frente da maior pedra no seu caminho rumo à reeleição. O que é a pedra no caminho rumo à reeleição do Bolsonaro? É o Lula. Os caras, assim, se falar Lula, você vai ficar empipocado? Pode falar o nome do cara, tá? Não vai pegar mal, vocês podem falar. Tem 40% do eleitorado evangélico com ele, contra 35% que declaram voto em Lula. Esse bloco cristão responde por 27% da população adulta brasileira. Mas evangélicos ainda são uma trincheira da popularidade para o chefe do Executivo Federal, dando-lhe números mais generosos do que a média em geral. O escândalo do Ministério da Educação que envolveu 2 pastores não pareceu escangalhar sua imagem perante o público. Em compensação, Bolsonaro vem intensificando sua participação em atos religiosos, inclusive em versões regionais da Marcha para Jesus. É porque o cara não trabalha, então ele tem tempo para ficar fazendo essas coisas, né? Neles, martela a narrativa do bem contra o mal, coloca-se claro do lado nobre da causa. A caminhada que lotou avenidas de São Paulo com centenas de milhares de fiéis nesse sábado esbugalha o avanço da direita sobre os evangélicos. Uma bem-sucedida tentativa de monopolizar o imaginário evangélico nacional, como se apenas os políticos de direita se importassem com os crentes. É a reprise de um discurso que entrou na moda desse quadriênio bolsonarista, o de que um cristão de verdade jamais é de esquerda. A fórmula tem adesão de líderes influentes, como o bispo Edir Macedo e o pastor Silas Malafaia.
Que tenham os dois apoiado o PT no passado é uma amostra de como o campo progressista deixou escorrer por suas mãos um diálogo que já conseguiu estabelecer com a cúpula pastoral do país. Resta ver se é uma batalha perdida ou a guerra toda. Uma eventual vitória lulista, hoje a hipótese mais provável segundo as pesquisas eleitorais, deixará mais claro se o distanciamento entre o PT e evangélicos é definitivo ou se ainda há margem de manobra para evitar um repeteco de 2018, quando todos os grandes pastores do Brasil respaldaram Bolsonaro. Tá, pera. O cara tá falando. A tese desse texto é de que o PT deixou escorrer pelas mãos o eleitorado evangélico. Só que, se eu me lembro bem, no mesmo texto, abre aspas, o presidente passa longe da unanimidade no segmento, como mostra a pesquisa do Datafolha de junho, que coloca só um pouco à frente da maior pedra no seu caminho rumo à reeleição. Tem 40% do eleitorado evangélico com ele, contra 35% que declaram voto em Lula. 35% dos evangélicos votam no Lula! Então que porra que deixou de... Que você tá falando, moleque? Esse moleque tá falando, Julinho. Tira esse moleque do grupo, Julinho! Você mostra um dado e fala outra coisa. Você mostra um dado falando, só tem um pouquinho mais de evangélicos que votam no Bolsonaro. O PT deixou os evangélicos escorrerem pelas mãos. Que porra é essa? Você contradiz o seu próprio artigo. Ah, o Edir Macedo e o Silas Malafaia apoiam o Bolsonaro. O Edir Macedo e o Silas Malafaia são burgueses. Eles vão apoiar quem tá do lado da burguesia. Se fosse o Capeta como chefe de Estado e apoiar essa burguesia, eles iam falar que o Capeta não é tão ruim assim. É erro seu esperar coerência, pois é, né? Então, novamente, não aceitem conselhos da Folha, principalmente quando ela se contradiz imediatamente depois de mostrar dados, né? Lula tem dito... Eita, tem um bichinho na minha parede, vou deixar ele ali. Lula tem dito que quer se enturmar com os evangélicos da base, sem necessariamente recorrer aos pastores que hoje torcem o nariz pra ele. O ex-presidente acerta ao lembrar que essa base está também nas pesquisas... nas pequenas igrejas de periferia. São elas que formam boa parte da malha evangélica, até mais do que denominações maiores, como a Universal, abertamente antipática à candidatura petista. Eu não sei se ele tem razão, mas me parece verossímil isso. Eu acho que a maior parte dos evangélicos está em igrejas de bairro, e não está nas mega igrejas. Mas é só um machismo mesmo. O movimento anticomunista nas igrejas está intimamente relacionado com bom, não dá para negar que tem um certo moralismo, né? E uma associação do comunismo com com pautas morais, né? Com pautas imorais, digamos assim. Mas o cerne do anticomunismo nas igrejas está associado ao fato dessas igrejas serem corporações. O anticomunismo das igrejas é o mesmo anticomunismo das grandes empresas. É o mesmo anticomunismo dos industriais. É o mesmo anticomunismo do capital financeiro. Porque a causa é a mesma. As igrejas são empresas. E não existe empresa comunista. Isso não existe, gente. E essa coisa conspiratória da alt-right de... existem os bilionários comunistas, os bilionários de esquerda. É uma idiotice sem fim. E parte de um pressuposto de que esquerda está associada a um domínio cultural. Muito semelhante à visão que os nazistas tinham da esquerda, né? E do comunismo no geral.